Olá a todos, todas e todas. Temos mais uma transmissão da Associação Nacional Ampul Brasil. Infelizmente, com mais uma crise na área de cultura, na área de educação no Brasil, dessa vez envolvendo o Museu Histórico Nacional, que em 2022 completa 100 anos, né? É uma instituição de cultura importantíssima, principalmente quando falamos aí da comemoração do bicentenário do Brasil, do bicentenário da nacionalidade. Muito do nosso pensamento sobre a nação sempre passou pelo Museu Histórico Nacional, e, infelizmente, a exemplo de muitas outras instituições de cultura, tem sido tratado com enorme descaso pelo governo federal. O Museu Histórico Nacional já está há 2 anos com uma direção interina. Houve, em setembro de 2021, um processo seletivo onde pessoas qualificadas foram aprovadas e até hoje não foram nomeadas pelo Ministério do Turismo. E para entender um pouco o que está acontecendo um dos mais importantes museus do Brasil, nós trouxemos a colega Luciana Martins, que foi aprovada em primeiro lugar nesse processo seletivo para a direção, para nos explicar esse processo, e também duas grandes lideranças dessa área de arquivos e museus da nossa área, a professora Beatriz Kuchner e a professora Márcia Schuster. Então, para começar a nos fazer entender um pouco mais dessa crise, eu passo de imediato a palavra a Luciana Martins. Luciana, bem-vinda e obrigado por atender aí o convite da Ampul Brasil. Obrigada, Valdeir. Valdeir, aqui um prazer estar aqui nessa conversa com vocês para falar dessa questão super importante. Boa tarde, Beatriz, Márcia, todo mundo que está vendo a gente. Eu fiquei bem contente, né, do convite para poder falar aqui nesse canal da Ampul, relembrando aqui as minhas raízes de historiadora e para pensar um pouco junto esse papel também dos museus históricos na nossa sociedade para divulgação do conhecimento histórico, né? Então, o que está acontecendo, né, nesse momento é que desde da indicação, né, do resultado final, que aconteceu em setembro de 2021, desse edital, o edital ele começou, na verdade, no final, em setembro de 2020, que ele foi aberto, o edital público, já havia tido uma seleção no ano anterior que foi cancelada pelo IBRAM, imagino que por problemas decorrentes da pandemia. Se abriu uma segunda seleção, então, no final de 2020, que foi a seleção da qual eu participei. Essa seleção correu ao longo do ano de 2021 com uma série de procedimentos técnicos, né? Para quem já prestou concurso de universidade pública, é um processo bastante similar. Você tem que mandar toda a sua documentação de comprovação curricular, que, né, é bastante extensa, muitos documentos, e tem que também escrever um plano de gestão para a sua gestão de 4 anos à frente do museu. Então, é um plano baseado em documentos técnicos, que são o plano museológico, o plano de gestão da instituição. Então, a partir daí, todo esse material né, analisado, selecionado por uma banca composta por pessoas altamente qualificadas, né, da nossa área, uma banca de 3 pessoas. Essa banca, então, analisa toda essa documentação de todos os candidatos e marca uma série de entrevistas. E, a partir dessas entrevistas e da análise desses documentos, é selecionado. E esse resultado dessa seleção, então, foi homologado, né, finalmente, em setembro de 2021. E desde então eu venho aguardando, como eu fui a primeira candidata, né, eu fui a que passou em primeiro lugar, eu venho aguardando a minha nomeação, porque a partir, então, dessa seleção é feita uma nomeação pelo Ministério do Turismo. Eu enviei uma série de documentos pessoais, né? Inclusive eu tenho uma empresa de consultoria na área de museus e educação, que é a Percebe. Eu tive que me afastar formalmente da minha empresa, tive que refazer o estatuto social da empresa para me afastar da administração, já que eu ia assumir um cargo público. Isso foi feito, toda essa documentação foi enviada, e faz mais ou menos umas 2 semanas eu recebi um e-mail do IBRAM com a negativa do meu nome, alegando que meu nome não tinha sido aceito pela Casa Civil
para ser nomeada, por não ter sido considerada oportuno pela Casa Civil a minha nomeação como diretora do Museu Histórico Nacional. Só lembrando que essa seleção pública, ela é uma seleção pública para um cargo comissionado, então precisa haver uma indicação do governo formal para o candidato, mas a seleção pública, ela é definida pelo próprio Estatuto de Museus e ela é regulamentada por decreto. Então, existe uma força de lei que dá respaldo a essa seleção, apesar de ser uma seleção para cargo comissionado, ela é uma seleção técnica, né, para esse cargo. Então, a situação, em resumo, é essa. Bom, obrigado, Luciana. Parece que é mais um exemplo aí de aparelhamento, descaso e desmonte por parte do governo federal, e diria até um certo estelionato eleitoral, porque nós sabemos que o Bolsonaro se elegeu prometendo respeitar critérios técnicos, né, na nomeação para esses cargos em comissão, e tudo que tem sido menos feito é isso, em especial na área da cultura, o que nós temos visto em diversas instituições importantes, a exemplo do Arquivo Nacional, que já tratamos aqui também em outras lives, é o aparelhamento mais brutal, o maior descaso possível com essas instituições tão fundamentais. Lembrar aqui do querido ex-professor já falecido, Afonso Carlos Marques dos Santos, que chamava o Museu Histórico Nacional de um dos principais lugares de memória da nação brasileira. Então, no momento onde deveríamos comemorar, né, criticamente esse grande lugar de memória, nós estamos vivenciando esse apagão de gestão, que é ter um museu como este, 2 anos com uma gestão interina, tendo pessoas tão tecnicamente qualificadas para gerenciá-los. Então, eu vou passar a palavra agora à professora Beatriz Kurschner para a gente continuar essa conversa. Então, boa tarde a todos. Luciana, primeiro eu queria me solidarizar com você por esse momento extremamente doloroso de se preparar para um processo tão desgastante como esse, ter sido contemplada na sua proposta e ter que sofrer por uma questão que vai além do seu conhecimento técnico ou qualquer questão como essa. Dizer que na área dos arquivos a gente tem uma inveja branca, uma inveja muito boa de como a área dos museus se resolveu nessa questão, tanto que quando nós fizemos a nossa primeira Conferência Nacional de Arquivos em 2011, uma das propostas é que seguíssemos o IBRAM e também os diretores dos arquivos, tanto municipal, estadual e o nacional, passassem por um processo como esse. Eu já fui gestora pública durante 16 anos à frente de uma instituição, e é muito difícil a gente implementar normas de trabalho, mas é muito fácil se desmontar todo esse arcabouço de procedimentos que uma instituição deve contemplar. Eu queria que você fizesse uma análise disso, né? Como para um Museu Histórico Nacional, né, que não é uma instituição qualquer, né, uma instituição basilar, está passando por um processo de uma administração interina, né, salvo engano, de alguém que, por mais que tenha atuado na área de cultura durante muitos anos, não é da área específica de museus. Como é que você acha que isso está impactando a instituição nesse tempo onde as coisas não se resolvem, né? Eu acho, Beatriz, que a gente tem uma questão até anterior, né, à gestão interina, que é a gente ter uma relevância, trazer a pauta, né, o Museu Histórico Nacional, os museus históricos em geral e mais especificamente o Museu Histórico Nacional. A gente está falando de uma instituição que é isso, né? Está aqui comemorando o seu centenário, no bicentenário da independência, e é uma instituição, né, como você bem disse, basilar para a compreensão, né, histórica do nosso país, e que deveria, eu falo deveria porque eu acho que ela não tem ainda esse papel, mas ela deveria ter um papel socialmente de grande relevância, né, no sentido de ser uma instituição de referência para a sociedade em geral, para a compreensão da história, para a compreensão da diversidade
vários grupos sociais que constituíram a nossa história, e deveria ter uma visitação enorme, né, para além, obviamente, né, desse período de pandemia que a gente está vivendo, né, eu vejo que é uma instituição muito pouco conhecida das pessoas. Eu falo até pelo meu círculo de pessoas que eu falava, então, eu fui selecionada para ser diretora do Museu Histórico Nacional. Daí todo mundo fala, aquele que pegou fogo? Porque era isso, era o Museu Nacional que as pessoas tinham na cabeça. As pessoas não conhecem o Museu Histórico Nacional, elas não foram. Acho que, obviamente, quem é do Rio de Janeiro, quem, né, sabe ali e frequenta museus e conhece aquela região central, pode, né, conhecer mais as escolas, né, que os professores levam, mas, no geral, a população não tem esse museu como um museu de referência para a compreensão da história nacional. E isso é uma pena, porque, né, os grandes museus históricos do mundo, eles têm um papel muito fundamental na construção desse imaginário coletivo sobre a história do país, né? E eu acho que o Museu Histórico ele deveria ter isso, e nesse sentido, até muito do meu plano de gestão era nessa perspectiva de ampliar as vozes que estão presentes na exposição do museu, ampliar as estratégias de comunicação usando muito da questão do digital, pensando, né, a construção dessa presença digital da instituição na internet, principalmente junto ao público mais jovem. Enfim, usar também essas referências de gestão mais contemporâneas que são utilizadas nos grandes museus do mundo para atrair o público, para colocar esse museu na pauta. E, nesse sentido, uma gestão interina, até pelo fato de ser interina, né, ela fica um pouco incapacitada de pensar grandes planos, né, de se pensar coisas mais efetivas, de se pensar uma perspectiva mais ampliada, né, do próprio papel da instituição perante a sociedade. Porque eu parto muito desse princípio que o museu ele tem que servir à sociedade, né, e ser um lugar de referência. Então, eu acho que tem ali uma dificuldade muito grande e que, do ponto de vista até da infraestrutura, né, física do museu, do que pode ser feito, né, por exemplo, ter um restaurante, ter uma loja, todas essas coisas contemporâneas que os museus, eles hoje em dia têm e que atraem o público, acaba que fica difícil de uma gestão interina conseguir implementar, justamente porque está ali, né, esperando, tapando um buraco, né, esperando as coisas acontecerem. Então, eu acho que, nesse sentido, acaba sendo muito complicado, né, e muito difícil de você conseguir avaliar realmente uma coisa que deveria ser por pouco tempo, ela acaba se estendendo muito mais do que se deveria, e torna a vida das pessoas ali dentro muito difícil, né? Porque elas também não conseguem estabelecer projetos e pensar planos a longo prazo, porque ficam sempre esperando, quando o diretor chegar, quando o novo diretor chegar, a gente vai resolver isso, a gente vai fazer aquilo, e não acaba fazendo nunca, né? Vou passar então a palavra agora à professora Márcia Chuva, que, como eu já disse, é uma das vozes mais respeitadas nessa discussão sobre patrimônios e museus no Brasil, com ampla experiência no tema, para nos falar um pouquinho também sobre a sua ação em outros museus, o que isso significa do ponto de vista do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, como essa crise também tem afetado o IFAM, que é o nosso instituto que cuida do patrimônio. Então, infelizmente, não é um evento isolado. Márcia, por favor. Boa tarde a todos e todas. Muito bom estar aqui, Valdei, Bia e Luciano. Um prazer te conhecer assim ao vivo, né? Quase ao vivo, quase pessoalmente. E pena que a temática sempre que nos une ultimamente é a crise, né? Em geral, a crise na cultura, que é o nosso campo de ação mais direto. Então, aproveitando o que você vinha falando, a gente podia conversar um pouquinho. Fiquei pensando aqui sobre o lugar do Museu Histórico Nacional, que aos meus alunos também, a primeira ideia é que é o Museu Nacional, enfim, muitas pessoas confundem, é uma pena, enfim, são dois grandes museus que podiam ter autonomia, mas esse é o drama do Rio de Janeiro, né, com seus museus nacionais, enfim, isso é uma outra história.
o papel do Museu Histórico Nacional no Sistema Nacional de Museus e na história dos museus no Brasil, né? Eu diria da museologia e dos museus no Brasil. Eu sempre percebo o Museu Histórico Nacional como uma instituição de referência no campo da museologia e dentre os museus brasileiros, né? Não quero colocar o maior, o mais importante, não queria colocar nesses termos, mas ele tem um papel fundamental, até porque inaugura a formação na área de museologia, enfim. E isso sempre primou pela excelência nas suas ações, na reserva, em termos de técnica, de formação e etc. Então, e, ao mesmo tempo, sempre teve uma história conservadora, né? Sempre narrou uma história do Brasil bastante conservadora. Mas o que eu ainda acho mais incrível do Museu Histórico é que ele se transforma, né? Ele se transforma, ele teve viradas importantes na sua história, viradas que abriram para novas perspectivas da museologia e da própria história do Brasil. Embora a gente não continue não entrando no museu e tendo a impressão de uma história renovada, crítica, mas a gente percebe mudanças muito importantes. E isso se deve à importância dele e ao papel dos seus técnicos, a formação dos grupos que permanecem, se constroem dentro do museu, refletindo sobre a história do Brasil. Isso eu vejo que é de crucial importância para o lugar que você colocou o museu aqui, né? O Museu Nacional, o Museu Histórico Nacional. Não quero desmerecer outros museus, mas colocando ele aqui no centro da nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho mais dele, dos seus planos para um centenário do museu e um bicentenário da independência, pensando que se você assume em breve, isso vai se concretizar nesse ano, né? É uma urgência, uma reflexão sobre isso, e pensando também esperando que isso reflita de forma bastante positiva dentro de todo um sistema nacional de museus, ou que vai estar tocado por esse tema, né? Eu acho que o ano de 2022 é um ano que a gente, de alguma forma, vai estar tocado por mil caminhos nesse centenário e bicentenário. Então, se você puder falar um pouquinho mais desse projeto, né, de seus planos, a gente conta que eles possam ser realizados, então vamos ouvir um pouco. Sim, eu tenho, Márcia, uma perspectiva, né, como eu já falei um pouquinho, de pensar o papel social do museu de uma forma bem ampliada, né, bem, vamos dizer, militante, no sentido de uma militância social, uma militância educacional dos museus. Eu, como estava comentando, né, na nossa conversa prévia, eu sou historiadora de formação, mas eu fiz toda a minha trajetória inicial no mundo profissional ligada aos museus, principalmente aos museus universitários, e muito nessa perspectiva da educação museal. Então, eu comecei, né, a trabalhar em museus, lá no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, como estagiária do educativo, né, do setor educativo da instituição, recebendo público e, né, conversando com os professores. E isso foi por onde eu desenvolvi, inclusive, a minha trajetória acadêmica. Eu acabei fazendo meu mestrado, meu doutorado na educação, por conta desse tema da educação museal. Depois eu acabei fazendo um outro mestrado na museologia, já pensando a conexão da educação com as tecnologias, a internet. E, para mim, o que motiva sempre a pensar o universo dos museus é colocar o acesso aos acervos, ao conhecimento que é produzido nos museus, o conhecimento científico, aí pensando nas várias ciências, né? Nas ciências naturais, nas ciências humanas, nas artes, e que essa produção de conhecimento chegue à sociedade. Então, esse é sempre o meu foco. Esse foi, vamos dizer, a minha pedra de toque para entrar no mundo da museologia. Eu fiquei fascinada pelo mundo da museologia justamente quando eu fiz uma disciplina lá no Museu de Arqueologia, milhões de anos atrás, na graduação,
e a professora começou a falar sobre como a gente poderia montar exposições com os objetos, começou a falar de educação patrimonial, e eu achei aquilo maravilhoso, porque eu não me via como uma historiadora clássica, né, assim, nesse sentido mais tradicional, que trabalha nos arquivos, que, enfim, né, faz toda a pesquisa em história, enfim, que precisa ser feita, mas não era o meu perfil. Eu queria encontrar as pessoas, eu queria estar com as pessoas, e para mim essa conexão do mundo dos museus era justamente você conseguir, então, levar esse conhecimento que é produzido nessas instituições para a sociedade. E eu acho que é esse o papel, né, que essas instituições têm que ter, e uma instituição, do ponto de vista do Museu Histórico Nacional, como a gente está aqui falando, né, quer dizer, é o Museu Histórico que tem esse papel, essa missão institucional, né, de contar uma história nacional, muitas histórias nacionais para a sociedade, expor os seus acervos e ter essa comunicação, essa conexão com a sociedade de uma maneira muito forte. Eu vejo que o Museu Histórico ainda tem muito a caminhar nessa direção, ainda tem muito a fazer nessa direção. A começar, e isso é parte do plano de trabalho que eu apresentei, ampliando as vozes que estão presentes naquela instituição. A gente tem atualmente no museu uma exposição de longa duração que é bastante conservadora do ponto de vista das vozes que estão ali presentes, né? E isso se deve a um recorte de acervo, que é historicamente construído, que é um acervo pautado numa linha mais tradicional, que vem lá do século XIX, da história política, da história econômica, que está muito relacionada com essa história das elites nacionais, né, dos grandes nomes políticos, que são os homens brancos, né, que dominam a nação. Então, outras vozes, né, mulheres, negros, indígenas, eles aparecem muito pouco ou de uma forma muito ainda incipiente dentro dessa exposição. E a exposição de longa duração é vamos dizer, o carro-chefe de uma instituição museal do ponto de vista da sua comunicação com os públicos. Hoje em dia, óbvio, a gente tem 1000 outras formas de se comunicar com os públicos, mas a exposição ainda vamos dizer, simbolicamente, onde o museu coloca aquilo que ele quer dizer para a sociedade. E eu acho que ali falta uma pluralidade que está presente na sociedade brasileira, mas que não está presente na construção histórica que esse museu foi se constituindo ao longo do tempo. Então, grande parte desse plano de trabalho vai nesse sentido, de ampliar essas vozes, que é já uma tendência da historiografia há bastante tempo, mas que ainda não está refletida, acho, na instituição com tanta força. E outra questão que, para mim, é muito importante, e aqui eu estou falando, gente, só dos aspectos, vamos dizer, mais externos, né? Porque tem todo um aspecto de gestão institucional que na verdade, o grande X da questão atual das instituições museológicas que estão ligadas ao IBRAM, mas já falo disso. Então, a outra grande questão assim, de comunicação que eu queria abordar é justamente essa construção da presença do museu na internet para esse público que é cada vez mais amplo, que eu acho que a pandemia ela mostrou isso para as instituições museais com muita força, que as instituições que não estão bem colocadas na internet, com seus acervos, né, com a informação que ela é portadora e preservadora, ela não existe. Né, porque os museus fecharam na pandemia e aí você não tem como acessar a informação que aquele museu produziu ao longo de tanto tempo. Então, esses museus eles precisam construir a sua informação de uma maneira facilitada para os seus públicos na internet. E eu acho que o IBRAM já vem trabalhando nisso, né, com o projeto Tainacan, ele já construiu repositórios digitais dos acervos de quase todos os seus museus, e vem, né, constituindo isso de uma maneira, entendendo que isso é uma questão importante para as instituições culturais do país, e eu acho que, parte do meu plano, até por conta da minha expertise nessa área, eu trabalho, né, em projetos ligados à internet, à questão tecnológica nos museus, então isso também foi uma das questões importantes acho que, né, para a minha seleção,
trabalhar essa questão tecnológica, e daí do ponto de vista, né, de não só redes sociais, que muitas vezes as pessoas pensam no senso comum que é só isso, mas o próprio site institucional e principalmente o repositório de acervos digitais, como dinamizar esses acervos digitais na internet, usando essas várias interfaces, usando curadorias digitais, pensando no público escolar, enfim, daí tem mil coisas interessantes que podem ser feitas a partir disso, né? Os próprios processos de educação museal digital, enfim, esse assunto me interessa muito. Mas e a outra coisa que eu acho que daí é fundamental, né, que no meu plano de gestão era um tema dos mais importantes, era a própria reestruturação da gestão da instituição, pensando em uma gestão mais contemporânea e também que desse conta dos grandes problemas que os museus, sob a gestão do IBRAM, estão vivendo nesse momento. Dos problemas principais é a aposentadoria de grande parte da equipe técnica, né, que é concursada. Ela está se aposentando, essa equipe vem envelhecendo, né, e já está chegando no seu momento de aposentadoria, e isso já é um problema em quase todos os museus do IBRAM. O Museu Imperial está passando por isso, o Museu Nacional de Belas Artes está passando por isso, e o MHN também. Então, então pensar essa questão da gestão, como conseguir novos quadros, como conseguir remanejamento interno, e principalmente captação de verbas, né? Porque o IBRAM faz o custeio das instituições, mas qualquer projeto que você queira fazer, você tem que captar recurso. E isso era, assim, uma das questões mais importantes, inclusive na banca foi uma das questões mais que eles mais perguntaram, como que eu pensava em captar recursos para a instituição. E eu acho que daí que vem essa questão do nome e da própria efeméride do centenário, né? É que é isso, né, gente? Mesmo que eu consiga entrar, agora já está muito em cima da hora para pensar em captação de recurso para projetos para o centenário, né? Lá no plano de trabalho tinha, por exemplo, pensar em exposições temporárias, pensar em toda uma dinamização na internet, né? Eu imagino que o Museu Histórico Nacional tem uma capacidade de captação de recurso muito grande. É um museu de alta visibilidade. Se você constrói essa imagem da instituição, né, socialmente, nas mídias, você consegue fazer muita coisa interessante nesse sentido da captação, e até pensando na própria sustentabilidade futura do museu, né? Toda essa coisa dos fundos patrimoniais, que é um tema que vem sendo discutido muito fortemente no mundo dos museus. Então, gerir museu é uma coisa muito complexa, né? E esse aspecto, né, dos recursos humanos e da captação de recursos, do planejamento com metas. Eu sou muito dessa perspectiva da profissionalização das instituições museais. Toda a minha trajetória na área vem muito nesse sentido. Então, eu imagino uma gestão muito profissional nesse sentido, né, de pensar como gerir esses recursos de uma forma transparente, de uma forma, né, que possa ser acompanhada pela sociedade também. Enfim, muitos planos, né? Mas não sei como vamos conseguir concretizá-los. Luciana, obrigado. Assim, nós iniciamos essa transmissão, né? Todos muito preocupados e continuamos preocupados, mas te ouvindo, né? Ver tanta competência, tantos projetos, tantas ideias boas, a gente sai com um pouco de esperança, né? De que, de fato, nós temos pessoas capazes de fazer a diferença, né? E que essa fase vai passar, esse momento vai passar. Espero que essa transmissão convença mais pessoas a trabalhar pela sua nomeação. Eu acho que isso vai fazer muito bem ao museu, vai fazer muito bem à sociedade brasileira. Eu espero que as autoridades que tenham acesso a essa transmissão, que tenham acesso a outras ações que nós tomaremos em prol dessa nomeação, possam ouvir a razão, né? Porque não é possível que as autoridades públicas trabalhem contra a própria ideia de nação, trabalhem contra a própria ideia de uma sociedade organizada que depende dessa memória, que depende dessa história, que depende das instituições culturais. Então, eu saio muito renovado depois de ter ouvido você, mas também com uma pontinha de melancolia, porque vamos lembrar que no centenário da nacionalidade, de 1922, nós deixamos essa pérola, né, que é o Museu Histórico Nacional, como legado. Foi o ano também da Semana de Arte Moderna, foi um centenário cheio de realizações esperançosas,
e no bicentenário nós temos, né, esse cenário que, por mais que nós estejamos motivados a superá-los, é um cenário que poucas pessoas poderiam prever, de um grupo, de uma milícia organizada, dando quase que uma espécie de golpe branco contra a sociedade brasileira, né? Que, infelizmente, a gente não pode chamar esse governo de um governo organizado, né? Não tem precedentes na história do Brasil, e tem poucos precedentes na história das nações organizadas, um governo tão indigente quanto o governo de Jair Bolsonaro, inclusive nesses pequenos detalhes, nessa capacidade perversa de exercer esse controle ideológico, esse aparelhamento até nos menores cargos da República, né? Até nos cargos que deveriam e que foram durante décadas preenchidos a partir de critérios técnicos e que são agora ou aparelhados ou esvaziados. Então, é difícil de mencionar o alcance desse projeto de destruição, de descaso pela ciência, de descaso pela cultura, não só descaso, né, de um comportamento anticientífico, de um comportamento anticultural, enfim, mas nós estamos superando esse momento e certamente pessoas como você vão nos ajudar a reparar um pouco o estrago que tem sido feito. Eu vou passar a palavra agora também a Márcia Chuva e a Beatriz Kuchen, para que elas possam fazer suas considerações finais. E estamos caminhando aqui para o encerramento dessa transmissão, mas não da luta. Márcia, por favor. Pois então, eu também fiquei muito feliz de te ouvir. Enfim, tinha as melhores referências, mas ainda não tinha ouvido sobre os seus planos, e eu tenho fé que você vai assumir o lugar de direito legítimo na direção do Museu Histórico Nacional, e que a gente ainda consiga celebrar criticamente, refletir bastante sobre esse centenário e esse bicentenário, né? Eu sei que outros museus também estão investindo muito nisso, e é uma pena que o Museu Histórico Nacional fique para trás. Não tem informações sobre os planos da gestão interina a respeito desse centenário, e acho que, como você mesma falou, é muito difícil para uma gestão interina ter planos. Então, acho que tem um atropelo geral aí, que seja de um jeito ou de outro, esse centenário talvez tenha que ser comemorado ou trabalhado nos 101 ou 102 anos deles, enfim. Mas muito obrigada, viu, pela oportunidade de estar contigo aqui. Obrigado, Márcia. Agora, Beatriz Kuchen, para suas palavras finais. Luciana, quero reiterar assim, a fala dos meus colegas, da alegria de te ouvir e de saber que o Museu Histórico Nacional estaria em ótimas mãos, em ótima cabeça reflexiva sobre ele. O museu, para mim, é um lugar de uma memória muito boa, porque os cursos que o museu apresentava nos anos 80, quando eu fiz a minha graduação em História, eram marcantes, e muitos de nós fizemos esses cursos lá. Queria te lembrar sempre do valor dos arquivos dos museus, que às vezes são tão pouco valorizados. Eu acho que valeria muito a pena uma rede desses arquivos de museus. E torço muito que, se a gente não puder fazer essa reflexão sobre os 100 anos do museu, os 200 anos da independência esse ano, que possamos fazer com brilhantismo o ano que vem, com liberdade e com esperança de que a gente possa trazer a essas instituições o valor e a capacitação que elas merecem. Então, eu te desejo muito boa sorte. A gente está aqui, enfim, para ajudar nessa luta, e eu tenho certeza que o museu estaria em muito boas mãos. Parabéns por terem escolhido você. Luciana, suas palavras finais. Gente, eu que agradeço essas palavras tão incentivadoras, bonitas nesse momento difícil, né? Não só para mim, mas acho para o nosso país como um todo, para a área de cultura. A gente vendo realmente um desmantelamento das políticas de cultura. Não está acontecendo só no IBRAM, esse tipo de situação, mas no IFAM, na Funarte,
né? A gente tem relatos dos colegas muito tristes sobre nomeações muito pouco capacitadas para gerir esses órgãos, e é enfim, é uma tristeza, né, para a gente que trabalha há tantos anos na área cultural do país, ver um retrocesso tão grande, né? Agora, eu entendo que é isso, é um período que a gente vai passar por isso e que vamos superar, e que no ano que vem há de ser um ano melhor, com outras forças políticas em jogo, né? E, enfim, então eu só agradeço muito o espaço, a torcida de vocês, é muito legal ser recebida na Ampul, né? Eu lembro de participar da Ampul quando eu estava na graduação, né? E isso era GT de museus, e sempre muito legal e muito acolhedor. E não, Beatriz, esqueço dos arquivos de museus, porque inclusive esse é um dos temas, né, nesses projetos de internet, é justamente como é que a gente vai disponibilizar os arquivos, como é que a gente vai colocar essa documentação online para as pessoas poderem acessar, porque tem coisas maravilhosas nos museus do IBRAM, nos arquivos dos museus, fotografias, partituras, enfim, documentos maravilhosos que as pessoas nem sabem que existe, né? E se elas não sabem que existe, elas não valorizam e elas não cuidam. E eu acho que o papel dos museus é justamente esse, né? Fazer as pessoas se importarem com o patrimônio, com a memória, com a história. Eu acho que nós, historiadores, a gente tem uma missão social muito importante, né, de conseguir divulgar esse conhecimento histórico para a sociedade, porque eu entendo que muito do que o país está passando tem uma raiz nesse problema, né, na educação histórica das crianças, dos jovens, de eles saberem, né, o que aconteceu, né? Então eu entendo que nós, né, historiadores e pessoas que trabalham em museus, profissionais de museus de história, temos muito essa missão a cumprir de divulgar esse conhecimento histórico e fazer essas novas gerações refletirem, né, sobre o patrimônio, sobre a cultura, sobre a alteridade. Acho que é muito o papel dos museus e dessa história pública, né? Enfim, esse assunto muito me interessa, então eu me empolgo também quando falo. Mas agradeço mais uma vez, Valdei, Márcia, Beatriz, muito prazer conhecer vocês e obrigada pelo espaço, pela força. Luciana, Márcia e Beatriz, obrigado por esse momento curto, mas muito intenso, muito importante aí nessa luta. E certamente quem está nos assistindo agora está se perguntando como é que eu posso ajudar, como é que eu posso contribuir um pouquinho com essa luta. Eu acho que um bom começo é se inscrever no nosso canal aqui no YouTube da Associação Nacional de História. Muito importante nessa conjuntura de fortalecer essas redes de comunicação científica que nós já temos, né? Compartilhar esse programa, né, para que ele possa chegar a mais pessoas. Quem sabe mais pessoas não vão conhecer um pouquinho da importância do Museu Histórico Nacional, vão se animar, inclusive, assim que for possível, visitá-lo. É um prédio lindíssimo ali na região da Praça 15 do Rio de Janeiro. Vamos deixar aqui na descrição desse programa o link para o site, que é um site muito bacana também, um site muito bonito. A Luciana tem grandes projetos para o site, para ampliá-lo, mas eu acho que é uma boa porta de entrada já para quem ainda não conhece o Museu Histórico Nacional. Então, compartilhe, clica aí no sininho, porque é muito importante que essa comunidade esteja articulada em rede para que a gente possa enfrentar essa que talvez seja a maior crise, né, da nossa história. Então, até a próxima e seguimos firme.